Olá a todos, o meu nome é Emílio. Eu sou de descendência espanhola e moro no Canadá desde que eu nasci. Eu quero compartilhar uma experiência aterrorizante que eu tive no ano de 2013 enquanto eu acampava. Eu trabalho como profissional na área de TI. Sou programador de computadores. Naquela época eu trabalhava em uma empresa que me oferecia um ótimo salário. Nos fins de semana, quando possível, o que eu mais gostava de fazer era acampar. Eu não sou casado e não tenho filhos, o que me proporciona uma liberdade maior para acampar sem nenhuma preocupação. Certa vez, meu colega de trabalho, sabendo que eu gosto muito de acampar, me recomendou um lugar para ir. Ficava ao sudeste da cidade em que eu vivo. Era um lugar que eu não tinha ido ainda e nunca tinha ouvido falar também. Ele me mostrou algumas fotos. Era um belo bosque e estava permitido acampar naquela região. Durante a semana eu planejava acampar naquele lugar. Fiz todos os preparativos e resolvi acampar na época de fim de ano. Eu acamparia no dia 23 de dezembro e retornaria no dia 25, dia de Natal. Eu mal imaginava que seria uma das piores experiências da minha vida. Quando chegou a data marcada, eu coloquei todas as coisas e equipamentos de camping no meu carro e me dirigi até o bosque. Quase chegando naquele bosque, eu parei em uma loja para comprar algumas coisas que eu tinha me esquecido. O atendente percebeu que eu estava indo acampar e me perguntou: "Você vai acampar naquele bosque?" "Sim", eu respondi. O atendente pareceu um pouco preocupado quando eu disse isso, mas ele não falou nada mais. Paguei a minha conta e voltei para a estrada. Quando eu cheguei no bosque, deixei meu carro estacionado em uma área, peguei todos os meus equipamentos de camping e fui um pouco mais para dentro do bosque. O lugar era realmente lindo. A paz e a tranquilidade que aquele lugar oferecia era impagável. Valeu a pena eu ter escolhido aquele lugar. Eu pensava comigo mesmo. Após eu ter montado a minha barraca, eu dei uma volta pelas redondezas para conhecer melhor o lugar e também conseguir lenha para fazer uma fogueira. Quando foi à noite após o jantar, eu fui para a minha barraca de dormir. Eu vi no relógio que eram 11 horas da noite. Era onde meu pesadelo começava. Eu acordei de madrugada com passos perto da barraca. A fogueira ainda estava acesa lá fora, o que me proporcionou ver uma sombra passando perto da barraca. Eu vi que algo andava em duas pernas. Tentava não fazer barulho. Eu olhei no relógio e eram 4 horas da manhã. Eu sempre que viajo levo comigo uma pistola. Eu empunhei minha arma e resolvi confrontar o que estava lá fora. Eu pensei que fosse um ladrão, mas antes que eu fizesse isso, quem quer que estivesse ali percebeu que eu estava acordado e saiu correndo muito rápido e se embrenhou no mato. Eu saí, mas não vi ninguém. Eu cheguei a andar em volta da barraca, olhei em todo o meu redor, mas eu não vi nada. Eu fechei de novo a barraca e fiquei em alerta lá dentro. Até onde eu pude verificar, eu não estava sozinho naquele bosque. Eu acabei pegando no sono e acordei por volta das 8 horas da manhã. Eu não tinha percebido de noite, mas já à luz do dia eu pude verificar que havia pegadas estranhas ao redor da minha barraca. Eram pegadas grandes, e eu me perguntava que animal poderia ter deixado pegadas tão esquisitas no chão. Com o passar do dia, eu passei a ter a sensação que estava sendo observado. A princípio, eu não pensava se tratar de algo sobrenatural. Eu sempre acampei desde criança e nunca tinha visto nada dessa natureza. Mas essa sensação, pela primeira vez, me incomodava. Por volta das 2 horas da tarde, começou a chuviscar. E junto com a chuva, uma neblina se misturava com as árvores.
Aquele lugar que antes era aconchegante, agora era um ambiente sombrio, melancólico. Quando eu me virei para entrar na barraca, eu pude ver um par de olhos vermelhos me observando de dentro do mato. O meu coração acelerou. Eu fingi que aquela coisa não estava me olhando. Entrei rapidamente na barraca. Eu tentava explicar a mim mesmo que poderia ser apenas um fruto da minha imaginação. Quando foi à noite, começou a chover pesado, impossibilitando que eu pudesse fazer uma fogueira. Foi quando novamente eu escuto aqueles sons de passos ao redor da barraca. Meu coração voltou a bater forte. Eu peguei a minha pistola e uma lanterna e resolvi sair da barraca. Mas novamente, antes que eu fizesse isso, o que quer que estivesse lá fora foi bem mais rápido que eu. Eu tentava entender o significado daquilo. Eu achava que o medo era desnecessário e talvez estava me fazendo escutar coisas que não existiam. Então, eu resolvi tentar dormir um pouco. Por precaução, eu dormi com a minha arma ao lado do meu travesseiro. Não sei em que momento eu acabei pegando no sono, mas eu acordei em um certo momento de madrugada com a pior visão que eu tive em minha vida. Eu abro os meus olhos. A minha barraca estava aberta e com isso começou a entrar água da chuva que molhava os meus pés. Um animal grande estava entrando na minha barraca. Estava dando muitos relâmpagos e foi em um momento que deu um relâmpago muito forte. Eu vejo por uma fração de segundos a cabeça de uma criatura, uma cabeça de cachorro, com orelhas enormes e caídas, olhos vermelhos como brasas, e seu rosto tinha o aspecto de uma pessoa. Aquela coisa estava me cheirando. Aquilo estava prestes a me atacar. Foi quando eu peguei a minha arma e dei um tiro certeiro na cabeça daquela coisa. Aquele bicho deu um grito de dor e deu alguns passos para trás. Eu pude ver que era um animal enorme, peludo, com pernas traseiras maiores que suas dianteiras. Eu dei mais tiros naquela coisa até descarregar todo o pente de munição que eu tinha. Aquele bicho grotesco saiu correndo e se embrenhou no mato, gritando de dor. Sem pensar duas vezes, debaixo de chuva, peguei meus documentos, a chave do meu carro e corri até o meu veículo. Eu dei a partida e saí em disparada daquele lugar. Eu parei para descansar em um hotel, porém eu não consegui dormir de tanto medo que eu estava. Mesmo estando em um quarto de hotel fechado, eu tinha medo de fechar os meus olhos e acordar com aquela criatura em cima de mim. Eu achava que mesmo a tantos quilômetros de distância daquele bosque, aquela criatura pudesse ter me seguido. Eu não sei explicar o que era aquilo, se era um Wendigo, se era um Nahual ou um lobisomem, e tampouco sei explicar por que aquela criatura não me atacou. Eu peço que você possa deixar nos comentários desse vídeo o que poderia ser aquele monstro. Eu estava com tanto medo que não tive coragem de voltar nem mesmo de dia para buscar os meus equipamentos de camping. Eu preferi comprar tudo de novo. Eu passei muitos anos com medo de acampar. Hoje em dia, quando eu faço isso, é na companhia de outras pessoas. Até hoje, às vezes, eu ainda tenho pesadelos com aquela criatura. Boa noite. Olá, eu sou uma grande fã do canal e creio que nesse mundo existem coisas sobrenaturais que por alguma razão se revelam para algumas pessoas e em especial para aquelas pessoas mais céticas, como foi o meu caso. Eu tive uma experiência estranha de uma maneira inesperada enquanto eu pegava o ônibus de volta para casa no ano de 2006. Naquela época eu fazia o ensino médio. Eu estudava à tarde em uma escola particular e geralmente eu pegava o ônibus para ir para a escola. Quando eu saía da escola,
por volta das 5 horas, eu pegava o ônibus e conseguia chegar em casa por volta das 6:30 da noite. Essa sempre foi a minha rotina. Eu jamais imaginaria que algo mudaria a minha vida para sempre e a forma de ver as coisas e o mundo sobrenatural. Teve um dia que eu, depois da escola, fui para um parque que havia perto dali e comecei a conversar com os amigos. Estava um clima muito agradável, coisas que adolescentes fazem. Eu estava tão distraída em um momento tão agradável com os meus amigos que eu não vi o tempo passar. Quando eu me dei conta, já era 15 para 7 da noite. Eu me despedi dos meus amigos e fui para o ponto de ônibus. O ônibus chegou, eu embarquei nele. Me lembro que não estava lotado, mas havia bastante pessoas que provavelmente estavam voltando para casa após um dia cansativo de trabalho. Um detalhe importante a mencionar é que eu morava perto da parada final do ônibus. Geralmente, eu era a última passageira a descer do coletivo. Eu vi quando todas as pessoas, pouco a pouco, iam descendo do veículo. Na metade do caminho, começou a chover bem forte. Nesse momento, eu era a única passageira que estava no veículo. Por alguma razão, eu comecei a sentir que estava sendo observada. Eu cheguei a olhar para os lados, mas não havia ninguém, somente o motorista que estava bem distante de mim. Aquela sensação desagradável somente aumentava. Eu tentava me acalmar vendo a chuva cair lá fora, mas era em vão. De repente, meio que de canto de olho, eu percebi que havia um vulto parado um pouco atrás de mim. Era nítido que aquilo estava acontecendo, e o medo começou a tomar conta de mim. Eu implorava para chegar na parada final e descer do ônibus. Eu fiquei imóvel e não tive coragem de olhar para trás, pois eu pensava que se eu olhasse para trás, talvez eu me arrependeria e não iria gostar do que eu iria ver. Quando finalmente o ônibus estava quase chegando, eu fui andando até a porta traseira, mas olhando para baixo. Quando finalmente eu desci, eu fiquei mais aliviada. Eu tentei me convencer de que talvez fosse um exagero da minha parte. Mas quando o ônibus passou por mim, eu olhei para as janelas do veículo e eu vi algo que me dá arrepios até hoje. Havia uma criatura humanoide de aspecto sombrio, meio parecida com uma sombra, dentro do veículo. Aquela criatura tinha olhos vermelhos e me olhava fixamente. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, vendo o veículo se afastar, enquanto aquele ser desprezível me olhava fixamente até o ônibus dobrar a esquina e eu não pude ver mais. Eu me perguntei se o motorista também não tinha visto aquela coisa. Eu nunca me senti tão aliviada ao chegar em casa naquele dia. Felizmente, eu nunca mais tive aquela experiência. Eu evitava pegar o ônibus depois das 7 horas da noite. Eu não sei explicar o que era aquela criatura. Se vocês têm alguma ideia, deixem nos comentários desse vídeo. Mas afirmo a vocês que a minha experiência foi real. Adeus. Olá, eu me chamo Dário. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. O que eu vou relatar não aconteceu comigo, mas sim com meu irmão mais velho, que eu prefiro não revelar o seu nome. A princípio parece algo cômico, mas a maneira como tudo aconteceu foi traumática e aterrorizante. Tudo aconteceu no ano de 1997. Meu irmão naquela época conheceu uma moça muito bonita que aqui vou chamá-la de Sabrina. Eles se conheceram no interior do estado, na época de São João, e começaram a namorar. Após 1 ano e meio de namoro, eles resolveram morar juntos. O meu pai cedeu para eles uma casa que ficava no fundo da casa dos meus pais. Nos primeiros meses que eles estavam morando juntos, tudo estava indo às mil maravilhas. Meu irmão conseguiu um bom emprego,
como ajudante de mecânico em uma empresa de ônibus. E a Sabrina conseguiu um trabalho como caixa em um supermercado. Porém, meu irmão, desde adolescente, sempre foi um cara muito festeiro. Gostava de tomar uma cachaça e sair para festas. Às vezes ele chegava em casa de madrugada, bêbado, e minha cunhada ficava sozinha em casa o esperando. E quando ele chegava em casa, logo começava uma briga entre o casal. Infelizmente, com o passar do tempo, as coisas foram piorando. Até que uma certa noite, meu irmão passou por uma experiência que ele afirma que nunca mais vai se esquecer e que mudou a sua vida para sempre. Houve uma certa noite de sexta-feira que meu irmão chegou bêbado em casa. O pior foi que ele havia gastado o dinheiro que era para pagar a conta de energia da casa. Aquilo foi a gota d'água para Sabrina, e eles tiveram uma outra briga. Nesse dia, eu estava na casa dos meus pais, e nós podíamos escutar a briga deles da cozinha da casa dos meus pais. Nós escutamos quando meu irmão tentou bater na minha cunhada. Nisso, eu, meu pai, nos levantamos e fomos até a casa deles. Eles entraram em luta corporal. Nós entramos e vimos algo que até parece cômico. A minha cunhada estava dando uma surra no meu irmão. Ela contou que meu irmão tentou batê-la, mas ela conseguiu escapar. E aproveitando que ele estava bêbado, deu um golpe certeiro em sua cabeça com uma panela de pressão. Ele caiu sentado no sofá, e Sabrina lhe deu vários chutes em seu estômago. Tivemos que separar a briga dos dois. Levamos meu irmão para a casa do meu pai. A minha mãe ficou cuidando e conversando com a Sabrina. Após alguns minutos que ele estava calmo, ele se levantou e disse que iria sair. A gente falou que era melhor ele dormir na casa do meu pai, mas ele saiu doido pela rua e desapareceu. Nós pensamos que ele foi beber de novo. Meus pais conversaram com a Sabrina para ver se ela estava bem. Ela disse que iria se separar do meu irmão e iria voltar para o interior do Espírito Santo. Porém, o pior estava por vir. Depois da meia-noite, eu fui dormir. Meu irmão ainda não tinha chegado em casa. Quando foi por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos, eu escuto alguém bater na porta desesperado, pedindo para abrir. Era meu irmão. No susto, eu me levantei e fui até a sala. Meu pai já estava lá, abrindo a porta para ele. Ele entrou desesperado. Ele estava sem camisa, estava muito ferido, como se tivesse sido atacado por um animal muito grande. Ele estava chorando em estado de choque e ele havia defecado nas calças. A gente perguntava o que tinha acontecido, mas ele não conseguia falar. Minha mãe preparou um copo de água com açúcar e depois de muito tempo foi que ele conseguiu se acalmar e pouco a pouco foi nos explicando o que aconteceu. Eu nunca tinha visto meu irmão daquele jeito. Ele sempre foi um cara metido a durão. Para ele estar daquele jeito deveria ser algo muito grave. Ele disse que depois que saiu da nossa casa, ele foi para um bar para encher a cara novamente. Ele ficou lá bebendo por algumas horas, até que decidiu voltar para casa. No caminho, ele resolveu pegar um atalho que sempre pegava para chegar em casa mais rápido. Esse atalho era um caminho estreito por dentro de um terreno abandonado. Havia mato de ambos os lados. Foi quando ele começou a escutar passos de algo muito pesado andando por dentro do mato, como se o estivesse acompanhando. Ele ficou desconfiado, mas continuou andando. Foi quando ele escutou um tipo de gemido assustador, e aquilo começou a correr na sua direção. Meu irmão ficou tão assustado que até tinha passado o efeito da bebida. Ele começou a correr pensando se tratar de um boi bravo, que estava passando por ali, mas não deu tempo. Aquela coisa era muito rápida. Quando passou por ele, deu uma rasteira no meu irmão, que ele caiu no chão. Meu irmão afirma que deu tempo de ver um vulto negro se movendo muito rápido. Quando meu irmão se levantou, com a ajuda do céu estrelado daquela noite, ele viu a coisa mais horrível de sua vida. Havia uma criatura de quase 2 metros de altura, em pé em 2 patas, como se fosse uma pessoa.
Suas patas traseiras pareciam quebradas. Tinha o tronco pelado, mas a parte superior do seu peito era coberta por muitos pelos escuros. Segundo meu irmão, aquele tinha uma cabeça canina, mas o detalhe mais bizarro é que os seus olhos eram como de um cão, porém eram esbugalhados, como se não coubesse nas cavidades oculares, como se estivesse prestes a explodir. Segundo ele, aquela coisa fedia muito. Estava ali o encarando, mostrando seus dentes enormes. Por sorte, o meu irmão achou um pedaço de ferro que estava no chão, e a criatura veio para cima do meu irmão e começou a atacá-lo. O meu irmão viu que aquela criatura iria matá-lo. Era questão de tempo. Era um ser muito forte. Meu irmão tinha que lutar pela sua vida. Ele conseguia dar golpes com a barra de ferro naquela criatura. Mas aquela criatura dava vários golpes nele até que destruiu toda a sua camisa. Aquele bicho de vez em quando se escondia no mato. Quando meu irmão tentava correr, metros depois, aparecia de novo aquela criatura e o atacava. Aquela coisa parecia estar se divertindo com a situação e queria feri-lo, meu irmão, antes de matá-lo de vez. Isso durou vários minutos, até que finalmente meu irmão conseguiu enfiar um pedaço de ferro na boca daquele bicho que saiu em disparada, dando um grito de dor muito feio. Meu irmão correu desesperado. A criatura parece ter desistido dele. Meu irmão finalmente chegou em casa. Nós levamos o meu irmão para o hospital, mas antes de irmos, fomos para a casa da Sabrina, e ela estava dormindo. Quando ela viu meu irmão, ela ficou em choque. Levamos ele para o hospital e dissemos que ele foi atacado por um cachorro de raça aos médicos. Por sorte, meu irmão se recuperou dos ferimentos, mas isso não livrou ele da separação. A Sabrina foi embora para a casa de seus pais. Meu irmão demorou muito tempo para se recuperar daquele trauma. Meu pai o aconselhou a não contar o que ele vivenciou para outras pessoas, pois elas iriam chamar ele de mentiroso e isso o deixaria mal. Desde esse ocorrido, meu irmão nunca mais saiu de casa depois das 7 horas da noite. E nunca mais pegou aquele atalho nem mesmo de dia. Até hoje, quando ele conta isso, ele chora e afirma que existem coisas sobrenaturais por aí que é melhor que você nunca veja. Eu posso afirmar a vocês que eu não duvido do que meu irmão passou. O que passou com ele foi real, não é uma história inventada em nenhum conto. Essa foi a experiência que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado ao canal Relatos do Frank pela grande oportunidade e um forte abraço. Olá, eu me chamo Márcio, eu tenho 39 anos, eu moro em São Paulo. No ano de 2011 eu tive uma experiência aterrorizante que até hoje é difícil de relatar, pois foi algo que eu nunca pensei que iria ver, ainda mais em um lugar pouco improvável para acontecer isso. Naquela época eu estava desempregado, já tinha uns 8 meses. Procurava emprego por todos os lados, mas nada. Tudo estava dando errado. Até que finalmente, por indicação de um amigo, eu consegui um trabalho em um lugar muito bom. Era uma fábrica de bebidas especificamente. Eu estava muito feliz, pois eu iria ganhar um ótimo salário. Poderia ter a chance de fazer a carreira, além dos ótimos benefícios que a empresa oferecia. Nas primeiras semanas tudo estava correndo tudo bem. Tinha que aprender bastante coisas e eu trabalhava em turnos rotativos. Havia semanas que eu trabalhava pela manhã, outra semana que eu trabalhava pela tarde e outra semana que eu trabalhava pela madrugada. Com o decorrer do tempo, eu comecei a perceber que havia funcionários que se queixavam de ter que trabalhar de madrugada. Alguns pediam para trocar de turnos com colegas de trabalho, e haviam alguns que pediam demissão. Eu achei estranho, pois era um trabalho muito bom e tinha um salário excelente. Por que o doido iria abrir mão de um salário tão bom como esse? Eu me perguntava.
Uma das minhas principais funções na empresa era levar pacotes de bebidas que acabaram de ser fabricadas para os depósitos de distribuição. Haviam 2 depósitos naquela fábrica, um norte e um sul. Eu geralmente ficava no depósito sul. O depósito norte ficava mais afastado da fábrica e eu levava os pacotes em uma empilhadeira e os armazenava. Houve uma semana que eu tive que trabalhar de madrugada. Eu trabalharia com outros 5 funcionários e um deles era o nosso supervisor, o cacique. Ele tinha esse apelido pois era descendente de povos indígenas. Ele me deu a tarefa de levar as bebidas até o depósito norte, em uma empilhadeira. Eu faria essa tarefa sozinho até o amanhecer. Enquanto eu fazia o trabalho, havia momentos em que eu sentia uma sensação de estar sendo observado. Não pelas câmeras da fábrica, nem pelo meu supervisor ou colega de trabalho. Era algo que eu não sabia como explicar. O trajeto que eu fazia desde o depósito sul até o depósito norte era iluminado até uma certa parte do caminho. E por uma razão estranha, não havia câmeras no depósito norte. Depois do depósito, havia mata nos fundos, separada por um alambrado que demilitava os territórios da fábrica. Foi nessa noite que, quando eu estava saindo do depósito norte, eu pude ver com a ajuda dos faróis da empilhadeira um vulto de um animal andando dentro do mato. Porém, como estava escuro, eu pensei ser algum animal do mato. Eu notei outras coisas estranhas. Quando eu estava sozinho conferindo a carga do depósito, eu escutava sons de uma criança sorrindo. Eu olhava para todos os lados, mas não via ninguém. Eu estava sozinho lá. Não seria possível haver uma criança brincando em uma fábrica sozinha de madrugada. Às vezes eu pensava ser o sono e o cansaço que me faziam ter essas impressões estranhas. Mas isso perdurou por algumas semanas que eu tinha que trabalhar de madrugada, até o ponto de realmente começar a me incomodar e eu começar a perceber que tinha algo errado naquele lugar. Porque muitos operários que trabalhavam de madrugada pediam demissão. O pior estava por vir. Novamente chegou a vez de eu trabalhar de noite, e foi em uma noite de sexta-feira, lua cheia, que eu tive a pior experiência da minha vida. Eu tinha que carregar pacotes de bebidas até o depósito norte, e o meu supervisor me pediu para levar todos os pallets vazios até a parte de trás do local. Eu fiz o que ele pediu. A parte de trás do depósito era pouco iluminada. Eu dependia das luzes dos faróis da minha empilhadeira e o brilho da lua naquela noite. Foi quando eu estava terminando de guardar os pallets. Na hora que eu saí para retornar até o local de produção, eu vejo perto do depósito de lixo, creio que a uns 40 metros de distância, uma criatura grotesca, vasculhando o lixo. Aquilo tinha o aspecto de um cão, mas era talvez até maior que um bezerro, com pernas traseiras deformadas. Seu corpo era peludo como o de um gorila, e seus braços eram exageradamente longos. Eu fiquei olhando para aquilo tentando entender o que era aquele animal. Eu nunca tinha visto um animal tão feio na minha vida. Eu fiquei sem saber o que fazer. Rapidamente eu apaguei os faróis da minha empilhadeira. Por sorte, a empilhadeira que eu estava era elétrica e não fazia muito barulho. Talvez por isso aquele bicho ainda não tinha me visto, pois ele estava mais interessado no que havia dentro do depósito de lixo. Eu comecei a manobrar bem devagar a empilhadeira para não chamar a atenção daquela coisa, porém não teve jeito. Aquele bicho percebeu a minha presença, se virou e olhou diretamente para mim. Eu pude ver que ele tinha olhos amarelos que brilhavam como faróis de um carro, e sua cara era uma mistura de cachorro com porco. O desespero tomou conta de mim. Eu comecei a acelerar a empilhadeira o mais rápido possível.
porém não era um veículo muito rápido. Eu percebi que aquela coisa começou a correr atrás de mim. Quando ele corria, fazia um barulho de pele ou algo sacudindo. Era um barulho nojento. O meu medo foi tanto que eu aproveitei que já estava na entrada do depósito norte. Eu resolvi pular da empilhadeira em movimento e eu entrei no depósito e subi em uma pilha de bebidas que deveria ter uns 4 metros de altura para me esconder daquele bicho. Eu vi aquele bicho passando correndo em frente à porta do depósito. Como a empilhadeira estava em movimento, eu achei que eu tivesse despistado aquela criatura. Porém, alguns minutos depois, ela apareceu de novo, andando em 2 patas como se fosse um ser humano. Eu tentava engolir o choro, tamanho era o medo que eu estava. Aquela coisa, mesmo sendo uma besta, atuava como um ser humano. Ele foi adentrando no depósito em meio às pilhas de bebidas e estava me procurando. Olhava para todos os lados. Meu coração batia forte com medo daquela criatura me encontrar. Aquela coisa parecia ter inteligência. Mas depois de um tempo, ela se colocou em 4 patas e saiu correndo. Eu ainda assim fiquei quase 1 hora ali, em cima das pilhas de bebidas, até que finalmente eu desci e corri até a porta lateral do depósito, que era mais iluminada. Eu vi que ao lado, a uns 30 metros, estava a empilhadeira parada após bater em um contenedor cheio de caixas de papelão. Por sorte, não houve danos com a máquina. Eu aleguei e voltei o mais rápido possível até a linha de produção. O meu supervisor, o cacique, me perguntou onde eu estava. Todos estavam me procurando, pois eu havia sumido há mais de 1 hora. Eu inventei uma desculpa que acabei derrubando uma grande pilha de pallets e tive que organizá-las sozinho, o que me tomou muito tempo. Eu estava trêmulo. Meu supervisor olhava para mim como se quisesse arrancar algo de mim, mas ele disse para eu ir para o escritório e descansar um pouco, e assim eu fiz. Eu fui para o escritório e fiquei lá sozinho tentando assimilar tudo o que aconteceu comigo. Depois de 1 hora, o cacique chegou. Depois que ele entrou, ele trancou a porta. Ele estava estranho e parecia inquieto. Ele sentou-se na minha frente e disse: Márcia, eu preciso que você seja direto e franco comigo e me diga o que realmente aconteceu. Eu estava com medo de falar o que eu vi e ele pensar que eu estivesse brincando e acabar sendo demitido da fábrica. Mas não tinha como ignorar tudo o que eu vi. Foi então que eu abri o jogo e disse ao meu supervisor o que aconteceu. Ele me disse algo que me deixou chocado. Ele falou que eu não fui o único a ver aquele animal diabólico e me disse outra coisa ainda mais macabra. Ele me confessou que o dono da fábrica fez um pacto com o Coisa Ruim. Por isso ele tem tanto dinheiro, mas misteriosamente a sua filha de 6 anos morreu em um acidente sem explicação. Além de mim, outros funcionários, quando trabalham de madrugada, escutam risos de uma criança dentro do depósito norte. O cacique disse que já escutou aqueles risos também, e desde então anda com um frasco de água benta em seu bolso. Ele já estava trabalhando ali há bastante tempo. Faltava 2 anos para ele se aposentar, por isso ainda continuava trabalhando ali. Ele me aconselhou a andar sempre com um frasco de água benta no bolso e sempre rezar um Pai Nosso quando eu for trabalhar de madrugada. Eu pensava seriamente em pedir demissão. Eu cheguei a trabalhar por mais alguns períodos, mas o trauma era grande. Mesmo de dia, quando eu tinha que ir para o depósito, eu sentia muito medo ao lembrar de tudo que eu passei naquela noite. Eu não aguentei e pedi demissão 1 mês depois. Depois que eu saí, eu soube através de um amigo meu que aquela criatura que eu vi provavelmente era o dono da fábrica. Aquilo era um lobisomem e fazia parte do pacto que ele fez. De fato, ele é um homem muito rico até hoje.
um dos mais ricos do estado de São Paulo. Depois disso, eu passei a entender porque sempre havia funcionários que pediam as contas quando trabalhavam naquela fábrica. Há uns 3 anos atrás, eu vi esse mesmo dono dessa fábrica de bebidas dando uma entrevista na TV. E vendo ele tão educado e bem vestido, nem dá para imaginar o quão macabro é aquele homem. Esse mesmo homem tentou me matar transformado em um lobisomem. Boa noite.